Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Singular, um podcast sobre ciência e a vida real de pessoas neurodivergentes. Eu sou Vitória Pacheco, psicóloga, analista do comportamento e supervisora na Somos Singular. E eu sempre chego aqui para trazer informações muito relevantes de alta qualidade para você, que quer saber mais sobre o público neurodivergente e ciências aplicáveis a este público. Olá, eu sou Patrícia Oliveira, diretora do grupo Somos Singular, terapeuta ocupacional e supervisora QA/SPS. E estou aqui para, junto com a Vitória, trazer muito conteúdo interessante para você que nos acompanha aqui no nosso canal. É isso aí. Se essa é a primeira vez que você chega por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e assistir os episódios anteriores que estão muito bacanas. E no episódio de hoje, nós temos uma convidada especial e nós vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, né, no atendimento aí às famílias e às crianças neurodivergentes. Vai ser um papo bem bacana, bem rico, com bastante informação para você. Para falar um pouco sobre isso, a gente convidou aqui uma pessoa muito especial, que é a Bárbara Yarhag, nossa coordenadora de especialidades em saúde na Somos Singular. Vou apresentá-la. A Bárbara é fisioterapeuta formada há 16 anos, com uma trajetória consolidada na promoção da funcionalidade, da inclusão e da qualidade de vida. Pós-graduada em fisioterapia neurofuncional, com base no conceito neuroevolutivo de Bobat, especializada em psicomotricidade no transtorno do espectro autista pela CBI of Miami, com certificação internacional e MBA em gestão e saúde. Uma baita mulher, né? Também é graduada em pedagogia com ênfase em educação inclusiva. Hoje, a Bárbara atua como coordenadora em saúde da Clínica Somos Singular, onde lidera o setor de especialidades, composto por fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, musicoterapia, fisioterapia, avaliação neuropsicológica e terapia cognitivo-comportamental, o que tem ampliado ainda mais a sua visão sobre a importância do cuidado de forma transdisciplinar. Tem compromisso em oferecer um cuidado ético, baseado em evidências e centrado na singularidade de cada indivíduo, articulando práticas clínicas que favoreçam a autonomia, a funcionalidade e a inclusão social de cada indivíduo. Que isso, hein? Uau, né? O que mais você faz? É tipo aquelas lave seca e faz tudo. 1001 funcionalidades. Bom, vamos lá. Bárbara, contextualiza um pouquinho pra gente sobre o seu percurso profissional, né? Até você chegar onde você tá hoje como coordenadora de especialidades em saúde. Muito bom. Bom, eu me formei como fisioterapeuta em 2009, né? E eu sempre tive esse olhar voltado para a inclusão. Então, desde os meus estágios, eu procurei, né, ir para áreas onde a neurofuncional, né, voltado para a fisioterapia, estava ali para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse ter mais conhecimento sobre. Então, eu comecei a trabalhar, já atuando no mercado de trabalho, voltado para a fisioterapia neurofuncional. Então, tanto para crianças, adolescentes e adultos. Uhum. Eu trabalhei com o público adulto durante muito tempo e todos neurodivergentes, então não só autistas, né, então também síndrome de Down, surdo-cegueira, a deficiência intelectual, então, e fui desenvolvendo ali, então, técnicas, né, junto, então, desses pacientes, pensando num cuidado individualizado, integrado, para que pudesse, né, desenvolvê-los e incluir na sociedade, que eu acho que é um dos principais focos, como fisioterapeuta, né, de incluir no mercado de trabalho, de incluir na sociedade, buscando autonomia, qualidade de vida. Então, desde então, eu tive esse olhar. Depois disso, eu comecei a me especializar, né, então eu fiz a pós-graduação em fisioterapia neurofuncional e fiz todo o conceito neuroevolutivo de Bobat. Depois, eu buscando me aperfeiçoar um pouco mais, eu fiz a pós-graduação em psicomotricidade, voltado ali para o TEA, né, como você falou, pela CBI, que também é uma certificação internacional. E na Singular, né, comecei a crescer e foram me proposto alguns desafios. Você chegou fazendo o que na Singular? Eu cheguei na Singular como fisioterapeuta, né? Então, passei pela Singular ali. Eu sou de São Paulo, né? Então, quando eu me mudei para Taubaté, eu não conhecia muitas coisas ainda.
E eu estava passando pelo centro de Taubaté e eu vi a clínica Singular, que ainda era Singular, né? E aí eu olhei e falei assim, nossa, interessante, eu fui pesquisar sobre e gostei muito do trabalho da empresa e dos valores, da missão da empresa. E vi que estava alinhado com aquilo que eu tenho como propósito de vida. E eu comecei a pesquisar, então a empresa, mandei uma mensagem no Instagram da Patrícia e enviei meu currículo e a gente começou a conversar e graças a Deus deu tudo certo, né? Ela me chamou para trabalhar com ela, então como fisioterapeuta. Então eu atuava só no setor de fisioterapia, né? Depois a gente começou a fazer alguns projetos, desenvolver algumas coisas e a Patrícia me convidou para realizar também a liderança do setor de especialidades. E depois disso, a gestão do setor de especialidades. Então, por que eu digo que são 2 etapas, né? Primeiro, a liderança. Porque eu era uma fisioterapeuta com uma visão voltada à saúde, mas zero de gestão clínica, né? E, então, esses desafios, eu vi que eu precisava de mais, né? Então, eu precisava de me capacitar. Então, foi me dada essa oportunidade para que eu pudesse me desenvolver. Então, eu realizei esse MBA em gestão de saúde para que eu pudesse, então, ter capacitações técnicas, né? Para liderar uma equipe e ver a direção que a gente precisa tomar. Então, tanto administrativa, quanto também voltada ali à qualidade de vida e à saúde. Legal. Muito bom. E como você se vê hoje, né? Você já se via antes numa posição dessa de gestão e liderança? Não. Como que é se ver hoje nesse lugar? Assim, é bastante diferente mas eu também acho muito a minha cara. Em que sentido? Assim, eu gosto de me comunicar com todos os setores e extrair o que cada setor tem de melhor, para que a gente enxergue, então, a direção, sabe? Do que a gente tem que fazer. Então, na fisioterapia, é lógico que eu tinha um olhar voltado ali somente, né, para o meu setor, desenvolvendo aqueles clientes de acordo com aquilo que era estabelecido num plano de tratamento, né? Então, na gestão, você começa a enxergar tudo como um todo, né? Então, você começa a ter um olhar mais sistêmico. E não era algo da minha prática, né? Então, foi um desafio muito grande. E ainda é um desafio, né? Constante. Então, a gente, cada dia, busca se aperfeiçoar. Sim. Mas, realmente, eu não me via antes onde eu estou hoje. Eu digo, assim, uma evolução não só profissional, como em todas as áreas, né? Como mulher também. Sim, eu imagino que seja bastante desafiador mesmo. Porque, assim, eu exerço também um cargo de liderança, mas com uma equipe que fala a mesma língua, né? Que é a ciência aba. E você não, você tá gerindo uma equipe muito diversa, né? Tem TO, tem fono, tem físio. E a sua especialidade é a fisioterapia, né? Então, você acaba tendo que aprender muitas outras coisas. Nutrição, avaliação neuropsicológica, enfim. Tudo isso que tá ali dentro tá embaixo do seu guarda-chuva de gestão. Então, realmente, acredito que seja bastante desafiador. Sim. E aí, pegando esse gancho do que a Vitória tá falando, conta pra gente, né? Como é gerenciar, né, uma equipe, né, de trabalho tão diversa e conseguir realizar um trabalho interdisciplinar, alinhar esses objetivos. Conta pra gente como que isso acontece. Como a Vitória mesmo falou, então, assim, são muitos saberes, né? Então, é uma equipe e cada um tem o seu conhecimento técnico, cada um tem o seu saber e sua linha de raciocínio clínico. Então, como gestora, eu preciso entender como cada área vai contribuir para o objetivo que a gente quer. Então, é um desafio muito grande, principalmente na área da saúde, porque muitas vezes o profissional, ele vem com aquela mentalidade de assim, eu sei, o que eu sei é isso aqui. E pensa como uma caixinha, que é o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Porque a multidisciplinaridade, ela é o quê? A disciplina, né? Então, cada profissional cursou a sua disciplina. Então, ele tem o seu saber. E aquela disciplina, ela, muitas vezes, por mais que seja conversada, na multidisciplinaridade, ela não é compartilhada. Então, de que forma ela é isso, paralela, né? Exatamente, ela Pouca ocorre de troca ou forma nenhuma. paralela. Então, pode até se conversar, mas é assim, eu estou falando como físio, que o que eu vou fazer aqui na minha conduta com o cliente é uma estimulação do tônus muscular. Só que aí, eu comunico isso para você.
pro TO, pro fono, mas não há uma correlação sobre essas condutas. Então, por isso que na Somos Singular nós trabalhamos com inter e transdisciplinar. Então, na interdisciplinaridade, existe essa troca. Então, existe, é o inter, né? Então, é de trabalhar junto, de trabalhar dentro. Então, é quando o pai vem ali com um objetivo, o pai vem com uma dor, o pai vem com uma queixa, né? E ele traz ali, o meu filho não consegue amarrar o cadarço. E aí, a fisioterapia vai falar, bom, então nós vamos fazer um exercício de motricidade ampla, né? Uma estimulação de tônus, alongamento, amplitude de movimento. A TO, o que a TO pode colaborar? A TO vai fazer também ali uma dissociação bilateral. E aí, uma motricidade fina. Só que na transdisciplinaridade é onde tudo isso vai ocorrer. Então, o trans, ele vem disso de transpor. Ele transpõe a disciplina. Então, é além. É algo que é além. Não é voltado ou pensado como uma caixinha. A transdisciplinaridade é quando a gente olha para o nosso paciente e enxerga ele como um todo. E esse é um grande desafio. Porque muitas vezes o profissional, ele vem e fala, olha, é X, né? Eu quero desenvolver meu paciente, eu fiz a minha avaliação, apliquei os meus protocolos e é X o lugar onde eu quero chegar com ele. Porém, para aquele momento, talvez o mais adequado seja a gente começar pelo A. Então, é entender que os outros saberes, as outras técnicas, também pode complementar na sua linha de raciocínio clínico, né? Então, é enxergar como um todo. E nisso, trazer, então, esse saber, esse conhecimento, para que todos possam discutir e para que todos possam colaborar juntos. Né? Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar a atividade de vida diária dessa criança? Para escovar os dentes. Como cada um pode contribuir para a gente chegar nessa conduta, nesse o objetivo. Ele é único da equipe e cada um, né, vai fazer a sua contribuição, mas vai discutir junto. Sim. E se a gente trabalha de forma inter, isso vai acontecer com reuniões, um plano terapêutico em que vai se conversar um com o outro. Né? A gente vai procurar delinear objetivos em que esses objetivos se conversam para conseguir escovar os dentes, por exemplo. Sim. E cada um vai contribuir. Quando a gente tem um profissional mais na caixinha, como você falou, ele é mais reservado, ele é mais blindado, vamos colocar assim. Ele não compartilha, ele não fala do que ele está fazendo, ele não quer fazer essas trocas. E aí, muitas vezes, quem sai prejudicado é o cliente. Sim. Né? Então, não é uma visão que hoje a gente acredita que seja a mais adequada, né? E sim, a inter e a trans, que vai agregar mais ao cliente e à equipe, que ela aprende, ela desenvolve também. Sim. Ela com esse compartilhamento de informações, de saberes, eu também me desenvolvo quando eu atuo junto com você, você traz as trocas, a gente discute, né? Ou quando a gente até atua junto na mesma sessão. Exato. Né? Foi muito legal você ter trazido até a diferenciação desses tipos de trabalho, porque muitas vezes as demandas, quando a família chega ainda obtendo informações, né? Tudo sempre muito novo, ainda acaba direcionando, por exemplo, a seletividade alimentar, vou falar com a Nutri. O desfraude, vou falar com a TO. Não fala, vou falar com a fono. E, na verdade, não... Tudo começa na avaliação, né? Então, por que a criança não tá comendo? Aí precisa de uma avaliação médica, precisa de uma avaliação comportamental, precisa de uma avaliação da TO, da fono, para entender o que tá levando a esse problema, né? Pode ter ali um baixo tônus da musculatura facial, podem ter questões sensoriais, podem ter comportamentos que estão interferindo nisso, podem ter questões gastrointestinais, né? Pensando na seletividade alimentar mesmo. Então, tudo começa na avaliação da gente entender quais são todos os aspectos dessa pessoa, né? Um organismo múltiplo, né? Órgãos que funcionam juntos ali, o que está levando a esse problema. E aí é onde a gente consegue olhar, então o que a gente precisa fazer? Cada área vai olhar ali para a sua expertise e entender como isso se integra para conseguir definir esses objetivos juntos, para chegar a esse objetivo final, pensando na seletividade alimentar, por exemplo, que é a gente conseguir ampliar um repertório alimentar de uma criança. A gente tem que olhar para todas
pro todo, né? Que a dificuldade, às vezes, muitas vezes é difícil de enxergar onde estão as outras questões, né? E muitas pessoas não sabem disso. E é desafiador também, né? Porque não é um formato de trabalho muito comum. Não, Sim. não é. A grande maioria não sabe ou até tem algumas resistências de trabalhar com isso. Hoje, a transdisciplinaridade, ela é considerada padrão ouro, né? Na área da saúde, não só na área da saúde, como também da educação. Sim. Porque a gente entende que realmente todas as áreas se integram, né? Sim. E todos podem colaborar de alguma forma para o nosso paciente se desenvolver, né? Então, por isso é muito importante realmente pensar fora dessa caixinha, né? E pensar como cada um pode beneficiar, como cada um pode contribuir, Isso. né? Porque, às vezes, é um detalhe, mas se você retém esse detalhe para você, a gente não consegue chegar Chega no na objetivo. qualidade de vida que o nosso paciente merece e pode chegar. Então, por isso é importante ter esse olhar. Perfeito, muito bem colocado. Bom, e eu acredito que fazer isso acontecer pode ser um desafio de ambos os lados, tanto na gestão de profissionais, quanto também de fazer as famílias entenderem, porque quando a gente fala do trabalho transdisciplinar, como você bem falou, muitas das vezes a gente pode trabalhar numa mesma sessão com mais de um profissional de diferentes áreas. Sim. E às vezes podem achar, vocês estão tentando, sei lá, economizar recursos, né? Para ganhar mais mas dinheiro. Se tem um projeto, se tem um objetivo, se o pai, ele é orientado, né? Sim. Seja na análise do comportamento lá no setor, através das orientações parentais, seja nas reuniões que faz com a Bárbara ou com a equipe, ele sabe que as coisas estão integradas, né? Sim. E aí a gente está trabalhando num objetivo maior, em comum, que vai ser resultado do trabalho de toda a equipe, não de uma única pessoa. Como o Projeto Piquenique, por exemplo, né? Sim. Que muitas vezes está a fono junto, né? Com a nutricionista, né? Ou então tem outras vezes também, acho que a música também entra, né? Então, esse trabalho, né? Não é assim, vamos fazer piquenique, porque não tem o que fazer. Vamos fazer piquenique. Não, ele tem, né? Sessões delineadas, ele tem objetivos delineados, né? A fono sabe o que vai fazer, a nutri sabe o que vai fazer, apesar de estarem juntas, né? Atendendo a ser um grupo pequeno na mesma sessão, mas cada um tem a sua contribuição ali. Sim. Então, quais são os desafios que você enfrenta na gestão de uma equipe que precisa realizar um trabalho transdisciplinar? Tanto os desafios na gestão da equipe, quanto os desafios na gestão de conflitos também com os clientes que recebem, né? As famílias. A transdisciplinaridade, então, ela não vai ser só os especialistas, mas também a família, Sim. né? Sim. Então, a família também precisa participar e entender. Então, como a Patrícia falou, tudo precisa ser claro, né? Então, da família entender que é traçado um plano pautado em uma avaliação científica, Sim. né? Então, para que a gente colete dados e realmente chegue a um resultado que nós gostaríamos. Só que muitas vezes a família traz uma demanda que o médico, por exemplo, orientou. E muitas vezes o especialista avalia e fala, olha, não é exatamente isso que o seu filho precisa. Então, às vezes o médico pode falar assim, o seu filho precisa de uma sessão de TO e fono e não precisa de fisioterapia. Quando esse cliente vem para a clínica e a gente avalia, você fala, nossa, essa criança precisa de fisioterapia. Aí a gente vai ver, tem baixo tônus, né? Tem déficit de lateralidade. Nossa, exatamente. Nossa. Então, assim, a gente tem desde essa questão que hoje no Brasil nós sabemos que é o médico, né? Que perante a questões administrativas, convênios, é ele que vai assinar, né? É ele que indica, mas existe uma equipe toda por trás para que a gente chegue nesse lugar. E muitas vezes o pai, ele vem com aquela demanda do médico e ele acha que tem que ser daquela forma. Sim. Então, a gente já começa fazendo a gestão desse conflito. Sim. De explicar até da pro pai. quantidade de sessão a mais ou a menor. Exatamente. E a transdisciplinaridade, no ideal dos mundos, deveria
esse médico fazer. Exatamente. Até o médico. A gente, às vezes, dá a sorte, né, de chegar um médico que troca com a gente. Exatamente, Isso. que espera as avaliações das especialidades antes de tomar alguma decisão. Observações sobre o relatório que a gente envia, né? Exatamente. E isso Mas é são maravilhoso. raros. É o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Mas é raríssimo, infelizmente, né? Porque a gente só tem a ganhar quando todo mundo tá pensando junto, tá colaborando. Sim. Mas infelizmente é raro. Então a gente já começa fazendo a gestão desse conflito. Então eu trago os pais para conversar, eu chamo muito de alinhamento de expectativas, né? Porque às vezes os pais então vêm com essa demanda, né? Ou por uma dor, né, própria ali, daquilo que ele espera que o filho faça. Eu quero que meu filho fale, então eu quero falar com a fono, né? Como você falou, eu quero que ele desfraude, eu quero falar com a TO. Só que é toda uma equipe, Sim. né? Então, assim, se ele ainda não apresenta os pré-requisitos básicos para fala ou para um desfraude, não é só a TO que vai resolver. Não é só a fono que vai resolver, né? Somos todos nós. E eu já tive pacientes que falavam assim, não, mas meu filho já anda, já tá até correndo, então ele não precisa de fisioterapia. Já pode colocar só na TO. Aumenta a sessão de TO e não precisa de físio, né? E aí você fala assim, tá bom, tudo bem, mas como que ele anda? Ele anda fazendo a dissociação de cinturas que precisa fazer. Tem base né? alargada na ponta do pé. Exatamente. Faz o balanço, dá o impulso do calcanhar. Então, são tantas coisas que precisa desse olhar de todos os Ou profissionais. até falando das habilidades escolares também, né? Não, meu filho não escreve, ele precisa da psicopedagoga. E às Isso. vezes é um pouquinho antes disso, Uma né? postura de tronco, que não Exatamente. um abdômen fraco, que não consegue sustentar a postura. E ao Isso. mesmo tempo não tem toda a postura necessária de membro superior para poder ter uma escrita. É. E geralmente os pais não têm essa informação. Vai Exatamente, descobrir eles só não quando... sabem. É. Então, quando eles sentam para conversar com a gente a primeira vez, que eles começam a entender essa importância dessa equipe transdisciplinar, né? Como cada um vai contribuir. Porque, então, a queixa de pinça trípode, de segurar o lápis ali, a caneta, o giz de cera, às vezes a criança tá no jardim e os pais vêm com essa queixa. Eu quero que meu filho já segure a pinça trípode. No desenvolvimento infantil, tem a aquisição de cada pinça. Exatamente, tem Então, os marcos, né? Mas a escola também é responsável por isso, porque ela atropelou um pouco isso, né? Ela tirou o tempo da necessidade de desenvolvimento psicomotor para a aquisição da escrita. Ela tirou tempo desse desenvolvimento e colocou a escrita mais cedo. E aí nessa vem a necessidade de uma pinça trípode para uma criança de 3, 4 anos. Sim. É isso mesmo. E aí a gente tem que alinhar, então, essa expectativa. Eu lembro uma vez, uma conversa com uma mãe, e ela veio falando exatamente, era essa queixa, né? Então, meu filho segura ali no giz de cera, assim, coloca muita força. Compreensão palmar cilíndrica. E o que a gente... Eu queria que ele já segurasse assim, o que a gente pode fazer? Eu falei, então, vamos lá, vamos enxergar o seu filho. Como que ele dá tchau? Não dá tchau, é meio que um bloco, né? Faz assim. Eu falei assim, então, olha aqui. Então, a gente precisa... aquele tchau... A mão tá aqui, né? O corpo inteiro balança. Eu falei assim, então, a gente... Precisamos ir por partes, né? Eu falei assim, a gente precisa, então, fazer com que essa criança tome a consciência do seu corpo, né? Então, a gente vai avaliar os marcos do desenvolvimento motor, se realmente existe algum atraso, se tem uma hipotonia, para a gente trabalhar em cima. Então, para a gente chegar no resultado da pinça trípode, a gente precisa trabalhar ali coluna, postura, então amplitude de movimento de ombro, de cotovelo, de punho, depois chegou nos dedos, então teve a dissociação das articulações. E aí depois eu colocava uma mãozinha com mãozinha, dando tchau, né? Dando tchau junto, até a criança então fazendo todo esse processo e fazendo esse tchau, fazendo essa dissociação bilateral. E aí sim, também dentro da fase adequada para ela, segurar ali naquele lápis, naquele giz de cera, com a pega adequada, né? Mas sem neuro, eu falo isso muito para os pais. Nada de comparação. A gente não tem que ficar comparando o nosso filho em que sentido? De,
Ai, o outro da mesma idade já pega no lápis, o meu não pega, faz aquele borrão. Lógico, a gente tem que observar todos os sinais, né? Entender como um alerta, mas também não pular as fases, né? Então, muitas vezes os pais já querem que façam uma demanda, querendo pular aquela fase. Agora, voltando com relação à gestão da equipe, um dos principais conflitos é isso. O profissional, ele ter essa mentalidade multidisciplinar. Então, ele pensa somente conforme o saber dele. E ele não quer ter essa troca, essa interação. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui. Um profissional fez a sugestão de que a criança utilizasse o mordedor. E aí, o outro profissional falou, não, eu não aconselho. Mas por que não aconselha, né? Então, qual a avaliação, como a gente vai chegar em um objetivo final pensando na qualidade de vida do cliente? Sim. Eu não quero que faça dessa forma. Então, vem com muitos achismos, né? E sem ter discutido isso numa reunião em equipe. Exatamente. Porque a gente já sabe que veio para uma clínica que trabalha inter e trans. E aí coloca tudo no ruído de comunicação e uma dúvida enorme na cabeça do pai. Sim, muitas vezes a gente vai precisar discutir riscos e benefícios, né? Porque às vezes ele pode não recomendar por uma coisa, mas a gente está precisando substituir ali esse comportamento, como a gente fala, porque se ela colocar outras coisas na boca, oferece muito mais risco. Então, vai entender o porquê que você acredita que não é ideal. Bom, eu já acredito que que seria o ideal por conta disso e disso e disso. E entrar nesse consenso de uma avaliação de risco-benefício para o cliente. Isso mesmo. Mais do que achar também, né? Porque a gente tem que avaliar. Sim. Né? Ter dados para falar sobre isso. Isso, existem protocolos avaliativos para isso, né? Então, cada um tem a sua área técnica. Sim. Então, qual é o protocolo que você consegue aplicar dentro da sua avaliação, que a gente vai chegar numa conclusão? Exato. Qual que o outro profissional vai realizar? E aí, a gente consegue ali, então, com base na ciência, né? Entender o que é melhor para o paciente no momento. Exatamente. Então, olha, o mordedor não seria o ideal, mas para o momento é o que ele precisa, porque a gente tem muito mais benefícios a ganhar do que se a gente não utilizar. Então, é realmente colocar tudo numa balança. Então, olha a diferença da evolução de uma criança que está numa equipe transdisciplinar para uma que está na multi, que não vai ter essa troca. E aí, quando a gente vai falar da análise do comportamento, que eu sou terapeuta ocupacional, certo? Mas a gente está discutindo aqui objetivos de uma forma sem estar pensando exatamente na função do comportamento quando a gente vai falar da análise do comportamento, né? Então, quando você está falando de morder, né? E a gente vai colocar um mordedor, mas qual é a função, né, do comportamento? Então, a gente precisa conseguir, enquanto equipe, discutir. Ao mesmo tempo, quando você estava falando sobre... Foi o desfraude que você estava falando? Eu falei do desfraude, falei de seletividade alimentar. Da seletividade alimentar. Então, por que ele come só aqueles alimentos? Né? Qual é a função daquele comportamento? Então, quando a gente consegue entender os benefícios em que o que a físio vai contribuir, o que a fono vai contribuir, o que a TO vai contribuir, o que o analista do comportamento vai contribuir em prol, né, do desenvolvimento daquela criança ou para resolver uma dor, um desafio, a gente está unindo todos esses saberes para poder conseguir, de fato, ajudar esse indivíduo, ajudar essa família. Porque nem tudo se resume a uma única especialidade, mas todas juntas a gente pode ter resultados muito mais significativos, né? Muito mais importantes. E infelizmente a gente acaba vendo, às vezes não, muito frequentemente, uma rixa entre áreas, né? Entre saberes, o meu saber que é o certo, não, é o meu, já ouvi muito sobre rixa entre integração sensorial de Aires e análise do comportamento. Fono também, IABA. Isso, e assim, por esse caminho a gente não promove qualidade de vida. É disputa de ego. É disputa de ego. É a única coisa que eu tenho pra dizer. Ego. É disputa de ego. É raro, mas acontece muito. Sim. Exatamente. Mas na nossa não acontece. Não. Na clínica de ninguém. Acontece em tudo. Só na clínica da esquina, né? Não, não. Bom, falando ainda um pouco sobre os desafios da gestão,
acredito, né, e vejo também, acompanhando ali junto o seu trabalho, que a gente falou um pouco sobre lidar com especialidades de diversas áreas profissionais. Você falou, né, que geralmente o maior desafio é lidar com os profissionais que chegam ali, cada um querendo fazer o que sabe, só. Sim. Trabalhar no formato multi, né? E do jeito que aprendeu e quer seguir daquele jeito. Então, assim, o que você faz para garantir que os processos, né, da empresa que visam ali direcionar o trabalho para manter um padrão de qualidade, o que você faz para garantir que essa equipe consiga seguir esses processos para manter esse padrão de qualidade? Muito bom. Acho que a princípio de tudo é ter políticas e processos claros, né? Então, saber o passo a passo de cada coisa que precisa ser realizada e seguida. E treinamentos, né? Então, todo profissional que chega, ele vai chegar com, às vezes, a mentalidade, com as experiências que ele teve, né? Então, nós vamos trabalhando juntos, moldando essa mentalidade também, para que a gente possa trabalhar, então, na transdisciplinaridade. Então, seguir os processos, seguir os procedimentos é muito importante. Então, a gente realiza treinamentos desses procedimentos. Então, como elaborar um relatório, né? Procedimentos, como a gente vai arquivar esses documentos, porque existem normas dos conselhos, né? Então, existem políticas da vigilância da saúde também. Então, existe uma gama, né? É uma gama que a gente precisa de seguir. Então, para que a gente mantenha um padrão de qualidade, é necessário que a gente saiba para onde a gente vai, né? Então, a Patrícia fala muito sobre isso, né? Fala assim, nossa visão é ir para lá. E tá todo mundo indo para cá, né? E isso vai gerar uma força ali contrária e um retrabalho, né, desnecessário. Então, é todo mundo entender qual que é a nossa visão e entender que procedimentos são feitos para facilitar, não para dificultar, né? Sim. Mas não é uma burocracia, né? Ele pode se tornar uma. Sim, pode se tornar uma burocracia, mas é algo necessário para que se mantenha um padrão, né? Então, assim, se o nosso padrão de relatório, o mínimo é esse aqui, então, a gente precisa de realizar essa entrega, né? Então, para todos os setores, existem políticas claras, né? Baseada no conselho, na ética de cada um. Então, isso é muito importante também, porque existe esse respeito, né? Esse respeito ético e até mesmo do saber do outro. Mas é necessário que a gente cumpra ali, então, procedimentos para que a gente mantenha o padrão, né? Mantenha o padrão de qualidade mesmo no setor. E aí isso ocorre de maneira, então, cada setor, ele vai muitas vezes atuar de uma forma, mas todos vão ter o mesmo padrão. E é tranquilo fazer com que esses profissionais sigam? Ai, muito tranquilo. Eu acho que já pode falar um pouquinho pra gente, né? São vários conselhos, já começa por aí, né? Você, gerentes, precisam saber muito sobre as diretrizes técnicas, né? As exigências de cada conselho. Diga para nós, quais são os conselhos que, dentro desses processos, são os que você tem que tomar um pouco mais de cuidado e que muitas vezes o volume de processos é maior? Da psicologia, né? Voltada ali. Gente, é meio complicado mesmo. Pensando ali na terapia cognitivo-comportamental, na avaliação neuropsicológica, o conselho, né, da psicologia é um conselho muito exigente. Tem muitas diretrizes, muitas leis, muitas etapas e que precisa ser seguido à risca, né? Então, é um conselho que, além de muitas fiscalizações, né, ele tem muitas exigências. Então, a gente tem que seguir aquilo, né? Não é só falar... Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas clínicas, muitos lugares, às vezes falam assim, tem psicólogo, tem TCC, né? Tem neuro para fazer avaliação, mas são tantas diretrizes de ética que precisam ser, de fato, ocorrer, e que muitas vezes a gente vê que não ocorre. Então, para a gente manter esse padrão, a nossa política, ela é baseada nisso. Então, todo o nosso padrão de arquivamento, né, de prontuários, ele vai seguir o mais rígido. Que é a psicologia. Abaixo da psicologia é o CREFITO, que é o de fisioterapia
terapia ocupacional, que também é um conselho muito exigente, tem bastante também restrições, bastante normas, ao qual a gente também vai aplicar. Então, às vezes, a pessoa até não entende algumas coisas, porque fala, mas no outro lugar que eu trabalhei, eu fazia dessa forma. Eu atendia 20 minutos. Às vezes não entende do próprio conselho, né? O que é preocupante. Exatamente. Então, assim, mas eu atendia 20 minutos. Eu não fazia relatório, eu não fazia evolução, um plano terapêutico. E já vi profissionais falarem isso. E isso faz parte do conselho de classe. Tá lá então, na resolução deles. Exatamente, é uma norma que precisa ser seguida. É uma norma que precisa, né? Então, a gente vai trabalhar, então, dentro das nossas políticas e dos nossos processos, dos nossos procedimentos, pautado no conselho, né? Vigilância e biossegurança é qual setor? E nutrição. É isso que eu ia falar, o da nutrição também é bem rigoroso, né? Exatamente. Então, voltado pensando ali em todo o bem-estar do nosso cliente, vocês não têm a noção do tanto de procedimentos, de POPs, de norma de segurança que nós seguimos. Então, não só porque o conselho exige, né? Mas pensando realmente no bem-estar do cliente. Então, tudo é etiquetado, tudo é verificado, tudo que é ofertado ali para a criança é congelado uma amostra. Então, a nossa nutricionista, ela realiza ali todas as POPs que o conselho dela, né, coloca ali para que seja realizado. Então, esse protocolo é feito, e é feito à risca, assim como precisa ser. E isso é muito bom, porque a gente vê que realmente é tratado, né, com a qualidade que a criança, que o adolescente, que o adulto merece e precisa na área da saúde. Muito bom, hein, Bárbara? Agora conta aqui para mim, como que a terapia ABA colabora com o bom desenvolvimento, com o bom funcionamento do seu setor, do setor de especialistas? Ótimo. Bom, nós somos uma clínica que Peraí, vou voltar. Nós somos uma clínica que trabalhamos, né, com a análise do comportamento. Então, quando o profissional ele vai trabalhar em uma clínica ABA, ele precisa entender essa transdisciplinaridade que a gente está falando, ela vai ocorrer também com os analistas do comportamento. Não existe fisioterapeuta ABA, TO-ABA, fono-ABA, nutri-ABA, que no atendimento vai realizar todas as condutas ali que um analista do comportamento viria a compor a equipe, né? Exatamente. Ele é mais um para compor a equipe. Então, o analista do comportamento, ele vai trazer toda essa expertise mesmo, que o fisioterapeuta, o TO, ele não tem. É lógico que, eu fiz um curso em ABA, né? Eu fiz pós-graduação em ABA. Isso é maravilhoso para você quanto profissional, para que você se desenvolva, para que você tenha bases ali, para você melhorar na sua abordagem com a criança durante a sessão. Que você consiga compreender melhor as orientações. E até como funciona um serviço analítico comportamental. Né? Mas você tem que decidir se você vai ser o terapeuta ocupacional da equipe ou se você vai ser o analista comportamental. Isso, exatamente. As duas coisas não dá. Então, assim, a análise do comportamento, ela vai trazer toda essa complementação. Então, quando eu comecei a trabalhar na Somos Singular, eu tinha ali um básico ali, né, do ABA, mas eu fui aprendendo muitas coisas a partir dos treinamentos oferecidos pela empresa, né, com a Patrícia e junto com os próprios aplicadores. Então, com os aplicadores em sala, os aplicadores realizando ali um manejo comportamental com a criança, com a CAA, com as pistas visuais. Então, tudo isso foi contribuindo para que a minha sessão tivesse uma maior riqueza, né? Porque eu não sou ABA. E que bom que você não é. Exatamente. Senão você não estava nem aqui. É isso mesmo. Então, assim, são áreas que se complementam. Ninguém sabe tudo. Não. Né? Não tem como. Aquele que fala que sabe tudo, não sabe nada, né? Então, são áreas que vão se complementar. E a análise do comportamento, ela faz isso. Ela consegue entrar em todas as áreas com maestria, mas não é trazendo uma ordem, que é o que, infelizmente, muitas vezes alguns especialistas podem entender dessa forma, né? Que aí entra ali ainda na gestão de conflitos, né? Então, a análise do comportamento, ela vem para agregar. Então, ela vai trazer ali tudo aquilo que
você quanto ali dentro ali do seu conhecimento, a gente não vai aplicar programas, né? A Sim. programação aba, aquilo que... Não, A ideia é entrar como um suporte comportamental para você Exato. conseguir fazer o seu trabalho. Exato. exatamente. E com isso, o especialista vai aprendendo a lidar, então, dentro daquela situação. Porque também não é o analista vem trazendo ali uma informação e, agora ele que vai fazer, o analista que vai fazer e você cruza os braços, né? E não recebe aquela informação. Então, a transdisciplinaridade precisa ocorrer também nos conselhos, né? Então, quando nas nossas reuniões de discussão de caso, que é muito importante, então a coordenadora vai trazer ali um conselho, vai trazer uma orientação, né? E os aplicadores, na grande maioria das vezes, eles passam 4, 2 horas, 3 horas por dia ali com a criança, de segunda a sexta. A sessão das especialidades é uma vez por semana, 50 minutos, né? Às vezes 2 vezes por semana. Então, com certeza, o aplicador, ele vai ter um maior engajamento ali com a criança. Ele tem mais vínculo com a criança e conhece muito bem a criança. Sim. Então, por isso, é importante receber essas informações. Sim. E olha que louco tudo isso, né? Quando a gente fala assim, tô fazendo um paralelo com o que você tá querendo dizer, né, Bárbara? Às vezes a gente fala do médico, nossa, viu a criança uma única vez na sessão e já fechou o diagnóstico, né? Ou então não sabe todo o trabalho que a gente faz aqui, poderia ter conversado com a gente para poder indicar a quantidade de sessão, nananana. Então, quando a gente vê também uma equipe com muitos especialistas, né, como a gente está falando, e que queira de fato trabalhar de forma inter e trans, quando ele subestima todo o conhecimento que um aplicador tem para trocar com ele só porque ele é um aplicador aba, né, e não tem a mesma titulação ou não tem o mesmo saber, já que ele fica 2, 3, 4 horas todos os dias, o repertório que ele tem de conhecimento dessa criança e o tanto que ele tem de expertise e de tempo para poder construir um vínculo ou ter mais controle institucional é muito maior do que um profissional, né, de especialidade que fica 50 minutos e a criança uma vez na semana. Exatamente. Então, se eu tenho abertura para trabalhar inter e trans, eu sei que aquele aplicador ele tem muito para passar para mim. Sim. Eu tenho muito para aprender com ele. Sim. Me conta, vem cá, me ajuda aqui. E às vezes, antes Né? de conseguir realizar o trabalho que ele precisa realizar, tem um caminho a ser galgado ali, né? E tem estratégias que a gente pode, que podem favorecer que ele faça o seu trabalho, que é o que a gente fala, né? Para estabelecer um controle institucional, como fazer, o que é Mas controle isso é o institucional. transcender, que é quando a gente fala, porque se o aplicador está conseguindo trazer todas essas informações, o especialista que pega isso, ou quando o aplicador também aprende alguma coisa com a física, com a TO, com a fono, está transcendendo, né? A partir do momento que eles estão interagindo juntos, quando tem que estar com casos que às vezes requer a presença, né? Por exemplo, do aplicador, porque está com um pique, por exemplo, que é um caso que tem que estar ali junto. Então, ambos aprendem. E aí a gente entra no que a gente está falando, na transdisciplinaridade, ela acontecendo ali na íntegra. Sim. E a importância de que todos estejam informados sobre isso, né? O aplicador, além dele estar ali a maior parte do tempo com a criança, mais do que qualquer outro profissional, né? Mais que o coordenador, supervisor, fono, TO, ele também está se desenvolvendo com outros profissionais que já têm uma formação mais consolidada. Então, ele pode ter vários, né? A exigência para ser um aplicador aba não é assim, nossa, já ser graduado, pós-graduado, não. Mas ele está se desenvolvendo ali na prática. Exato. Né? Ele pode não ser a pessoa que vai ter tomadas de decisão, né? Sozinho, mas ele colabora. Né? Ele traz a perspectiva dele e muitas vezes é muito relevante, né? A grande maioria das vezes, inclusive, porque é ele quem tá ali o tempo todo com a criança. Então, às vezes, ele vai trazer informações assim, olha, hoje, durante as sessões, essa criança vai mais agitada, né? Então, ela apresentou um comportamento interferente. E ali o especialista, então, peraí, planejei ali uma sessão, planejei muitas demandas. O que eu posso fazer? Vou adaptar aqui a minha sessão, né? Vou diminuir aqui a quantidade de demandas. Você tem que estar flexível a isso, né? Isso. E aí, a gente entra num outro ponto também, que eu converso muito com a minha equipe sobre isso. Muitas vezes, o especialista, ele vem com uma ansiedade. E não é uma ansiedade ruim até certo ponto, porque ele quer desenvolver aquela criança. Então, ele tem ali um plano terapêutico, né? E ele quer chegar
ele No quer objetivo. evoluir com aquela criança, ele quer chegar naquele objetivo. Pô, aí naquela sessão, a criança ela não engajou com aquela proposta que você trouxe. Uhum. Então, você queria que a criança fizesse um circuito motor ali. Uhum. Mas a criança não queria, ela queria fazer uma atividade sentada. E aí, muitos profissionais fazem o quê? Não, vamos levantar. Não, tem que passar a perna aqui, né? E aí, fere uma das coisas que é um dos nossos valores, que é o assentimento. Né? Então, muitas vezes quer obrigar a criança a fazer algo por conta da sua expectativa sobre o tratamento da criança. Uhum. Né? E não negocia, não faz combinados, né? Não dá um tempo, né? Para a criança poder também. Exatamente. Não Tem olha a dia que motivação. A gente quer fazer todo dia, a gente quer fazer todo dia. Não. E trabalhar com tudo bem. criança é isso, né? A criança, ela não tem noção de que ela está indo para terapia para alcançar esse objetivo. Alguém tá levando ela e ela só quer se divertir. É isso. Entendeu? E a gente precisa direcionar os nossos objetivos a partir da motivação dela. Mas às Isso. vezes também entra no ponto de que aquele especialista também ainda não adquiriu o controle instrucional sobre a Sim. criança, Aham. né? E isso muitas vezes tem dificuldade de entender. Sim. Porque isso é um conceito, né, e uma estratégia Do dentro da hábito. análise do comportamento. Sim. Então, a gente vê que quando a gente entra com os cursos, né, de assentimento, controle institucional, pistas Sim. visuais, curso de aceleração, eles começam a ter um pouco mais de entendimento e utilizar dessas estratégias para poder conseguir também caminhar mais na sessão. Sim. Então, não necessariamente o fato de, eu tô querendo ficar aqui sentadinho, né, e não quero fazer o seu circuito, Uhum. é o quanto também eu não tô conseguindo ser reforçador, a Sim. atividade, né, eu tô sem OM, não tô com interesse, tô com Uhum. OM em outro local, Exatamente. e eu também de não ter controle instrucional sobre a criança. Então, não se trata só de assentimento em si, Sim, né? sim. Tem outras coisas, né, que a gente vai olhar quando a gente tá falando de uma sessão acontecendo. E é nessa que entra a ansiedade sempre, né? Porque você tá ali tentando, Isso. a criança não tá indo, aí você fica, meu Deus, desesperado, o que eu faço? Exatamente. E aí a criança tá mostrando que ela tá querendo brincar ali com uma bola. E aí você trabalhando em cima dessa motivação, então, você muda o seu... Naquele dia, eu vou trabalhar a coordenação motora fina, então. Porque ele quer fazer massinha. Uhum. Então, o que a gente pode trabalhar ali, então, ali com a massinha, né? Então, precisa ter essa flexibilidade. E a criatividade também. Muita criatividade, com certeza. Então, assim, o brincar, né? Uhum. É o nosso principal... Nossa principal ferramenta. Nossa principal ferramenta. E brincar é coisa séria, né? Então, assim, Exatamente. que às vezes você fala assim, nossa, mas tá só ali sentado, mexendo uma massinha, cortando uma massinha, mas quantas coisas a gente tá trabalhando ali, só da criança tá manipulando ali aquela massinha de modelar, né? Então, precisa ter essa flexibilidade, né? É assentir sim, mas também não é, essa criança, ele não quer fazer isso hoje, então não vai fazer nada. Que aí vira permissividade. assim. Exatamente. E às vezes nesse começo, no começo, né, desse processo terapêutico, a gente não vai trabalhar os objetivos que a gente delineou, Sim. porque o nosso primeiro objetivo, falando talvez agora numa linguagem mais leiga para entenderem, é fazer a criança gostar da gente, porque a gente Isso. não vai seguir Aham. instruções que a gente nem gosta. Exato. Eu quero É a criação distância de de você, você não na gosta de mim. fila do pão pra fazer um Exatamente. E é isso mesmo. circuito, né? Eu acho que uma das primeiras Né? coisas que eu abordo com os profissionais que estão chegando na clínica é sobre a criação de vínculo. Uhum. Eu falo, não se preocupa com nada agora. Pensa em criação de vínculo. Conquista essa criança. Você fala, é a sua hora de brilhar. Exatamente. Ele chegou na sua sessão, brilha. Uhum. Você precisa conquistar essa criança, né? Porque realmente, se a criança não confia em você, ela não te conhece, por que ela vai seguir suas instruções? Né? Não é divertido, então precisa ser prazeroso. Precisa ser divertido para aquela criança estar na sua sessão, né? E aí, através disso, você vai conseguir fazer essa criança evoluir. Sim. Porque aí engajou com ela, né? Tem gente que tem muita facilidade, que Sim. isso flui naturalmente. Tem gente que não, mas não é porque você não tem facilidade que você não vai conseguir, porque Mas é um tem comportamento estratégia para aprendido. isso. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Exatamente. Não sabe? Aprende. Exatamente. Tem o passo a passo que a gente pode seguir, né? Sim. Bom, a gente falou aí um pouquinho sobre a transdisciplinaridade e acho que às vezes alguns dos desafios maiores, né, desse tipo de trabalho é quando a gente fala de atividades privativas, né, das especialidades, né, de conselhos.
E há pouco tempo atrás a gente teve uma nota polêmica, né, do Crefono, falando sobre a CAA ser uma atividade privativa da fonoaudiologia. O que nunca foi. Inclusive, né, muitos fonoaudiólogos que são especialistas, a nossa própria supervisora Michele Borges, junto com outros ativistas da área, fizeram uma carta de repúdio ao Crefono falando sobre isso e o porquê não ser, né? Porque ela bem pontua sempre pra gente. A linguagem, né, as intervenções em linguagem podem ser, mas a comunicação é de todos. Exatamente. Todo mundo tem o direito de se comunicar, de ensinar como comunicar e de aprender a se comunicar. Mas pensando um pouco nessa polêmica, né, o que você tem a dizer sobre se isso se tornasse oficial? Seria viável, pensando no que você tem hoje de experiência clínica, nas contratações mesmo, na realidade de mercado? Polêmica. Seria uma tragédia. Assim, infelizmente, né? Acho que tanto por a gente não ter uma quantidade boa de profissionais no mercado, a gente não tem também muitos bons profissionais. E capacitados para isso, né? Exatamente. Então, assim, hoje nós temos já, então, uma escassez de fonoaudiólogos, né, no mercado de trabalho. Na nossa região também, né? Não tem. Exatamente, principalmente na região do Vale, né, do Paraíba. E a grande questão é que exige uma capacitação, né? Então, assim, para se trabalhar com a CAA, existe uma capacitação. Então, formações em CAA. Não basta ser fono. Não basta ser fono. Em Prompt, Denver também. Tem muitas coisas ali que o fonoaudiólogo precisa para ele poder utilizar essa ferramenta, né, que é da comunicação. E como a nossa supervisora Michele Borges fala, né, a comunicação é um direito de todos. Exatamente. Então, assim, se o Crefono, né, ele realmente decreta isso, vai ser um prejuízo muito grande. Aquela bem assim, ir ao banheiro e não usar fralda é um direito de todos, né? Também. Os TOs também que adoram dizer que desfraude a atividade de vida diária deles. Então, pai e mãe não podem mais desfraudar os filhos. Não pode. Escola? Pode ensinar, mas escola nem pode. Pensar, ninguém mais. Não. Né? Então, são as polêmicas de disputa de ego que não levam a lugar nenhum. Quem é o único Isso. prejudicado é o cliente. Exatamente. E A gente muitos- tem que pensar também, às vezes, na escassez, que é bem o que você falou, né? Na Isso. escassez de profissionais nas regiões. Vamos pensar, a gente já passou por períodos de ficar sem TO, a gente já passou por períodos de ficar sem fono. A criança fica esperando até a gente achar um profissional. Ela para o reloginho de desenvolvimento dela até alguém chegar. Ela fica sem Exatamente. falar, sem usar recursos de CA, porque não tem fono, né? Ou fica sem fazer treino de desfraude. Ou E falta de comunicação. comunicação significa comportamentos interferentes ali. Então, Exatamente. A criança não aumenta consegue se muito. comunicar. Né? É isso mesmo. Então, assim, e muitos fonoaudiólogos não têm nem esse interesse. Verdade. Então, assim, como que a gente vai... A mesma coisa na TO, tem muitos que não trabalham com atividade de vida diária. E Isso. até tem alguns também que fazem atividade de vida diária, mas não fazem desfraude. Se recusam a trabalhar com Sim. desfraude. Mas aí quer falar, não, mas é ato privativo da TO, ninguém vai trabalhar com isso. E eu tenho lugar de cá, eu sou terapeuta ocupacional e analista do comportamento. E ex-delegado do CREFITO. Então, então né, não se trata de um tem a resolução 316 que fala sobre as adaptações, né, em atividade de vida diária e tecnologia assistiva. Mas na nossa lei federal, que fala do artigo 4 sobre o nosso ato privativo, não está falando que a atividade de vida diária, ela é o ato privativo do terapeuta ocupacional. Né? O físio também trabalha, AVDs, inclusive até o desfraude também, né? Então, entra naquilo que a gente estava falando, da transdisciplinaridade, né? E a CAA, então, a análise do comportamento, ela tem se desenvolvido muito com relação à CAA. Sim. Então, a gente privatizar isso só para os fonoaudiólogos que não querem. E com pouco fonoaudiólogo no mercado, para atender um Brasil inteiro, com pouco terapeuta ocupacional no Brasil inteiro, na nossa região. A gente ainda tinha a Univap, né, que tinha terapia ocupacional. E fono, acho que é só lá em Lorena. Tem, tá abrindo em Taubaté, não tá? Tem agora. Unital. Em Taubaté. Então, mas daí são 4 anos para eles saírem pro mercado, né? Exatamente. Então, a gente tá tem tendo um também tempo, agora né? curso de TO, que também tá inaugurando lá em Pinda, né? Na Unifanvic. Não, então ótimo. Não é? Não, ainda não sei.
Desse. Então, posso estar me confundindo, mas eu acho que tá inaugurando sim. Ótimo, Mas Muito bom, porque, né, pra gente é o muito Vale bom. estava num vale realmente. Dos ossos secos. de não ter esses profissionais. E é uma realidade do Brasil, né, Bárbara? Não conseguir encontrar esses profissionais. Sim, Então, sim. não se trata do gestor conseguir, ou você como coordenadora, segurar ou não esses profissionais, né? Sim. A obrigação de tê-los aqui ou não. Acho que passa por várias questões, né? A gente está falando de questões éticas aqui, a gente está falando de conseguir trabalhar numa equipe inter e transdisciplinar, a gente está falando sobre não ser coercitivo com as crianças dentro de uma sessão para que faça o que eles querem que seja feito, né? Porque a gente está falando de valores de uma empresa. Então, se eu tenho profissionais que estão infringindo esses valores ou que não estão sendo éticos, eles também não têm como ficar na equipe. Exatamente. Né? E a gente também não quer que nenhuma das nossas crianças sofram aquilo que ela não precisa sofrer. Né? Se a gente trabalha com cuidado informado por trauma, também não precisamos de profissionais que vai trazer trauma nenhuma para criança nenhuma. Exatamente. De qualquer especialidade. Não estamos falando de fono de TO aqui agora, a gente está falando de qualquer especialidade. A gente não quer Valores de atingir uma objetivos empresa. a qualquer custo, né? Exatamente. Valores de uma empresa, ele está para ali para guiar e nortear como que vai ser a cultura daquela organização. Né? Então, acho que tem várias variáveis, né? Que a gente tem que olhar quando a gente está falando de conseguir ou não ter um terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga na equipe. Né? E aí, quando a gente fala do que os laudos médicos pedem, né? Que é TO com o quê? Integração sensorial. Fono com o quê? Com prompt, CA e transtorno de linguagem. E aí você tem uma realidade de valores que são pagos por essas operadoras, que estão cada vez mais descendo, e os profissionais superfaturando, né? Justamente por uma indisponibilidade, né? A gente sabe, mas se você é júnior e você não tem nada no seu currículo, nem experiência, nem o P do prompt, nem o T do transtorno de linguagem, né? E também não tem o C do CA. Como é que você quer exigir um valor para receber se você não tem para dar de volta nem para a equipe, né? Nem para a empresa, nem para a família, nem para a criança? Exatamente. Então você tem que estar aberto a crescer, a se desenvolver, a ganhar essas habilidades. Né? O que não vai demorar muito, porque a gente sabe que falta também profissional no mercado, então se você entrar com vontade de crescimento, você vai adquirir e rapidamente também vai estar num patamar mais ok. Mas a gente também tem que ser ético com aquilo que a gente tem para entregar, né? Que a gente vê que tem esses dilemas nessas duas áreas, principalmente, né? Exatamente, principalmente fono e TO, então a gente vê muito essa questão dessa falta de ética mesmo, né? De já chegar, às vezes, para uma conversa, uma entrevista, quanto é que vocês pagam? A primeira coisa... falou, oi, Bárbara, tudo bem? Não, eu só quero saber quanto vocês estão. Quanto leiloando, vocês né? Isso, então assim, não, a outra clínica ele vai me pagar mais. Então... Você cobre? Isso, era isso mesmo, já ouvi isso em entrevista. Eu imagino. Você cobre esse valor? Porque a outra clínica quem dá mais, aumentou ali a oferta, vocês vão cobrir? Você achando a última bolacha, a última Coca-Cola do deserto. Isso, e aí você, na entrevista, você vê que é um profissional que completamente assim, não é do meu jeito, né? Que não está pensando em se desenvolver. Então, não vai fazer parte da nossa equipe, né? E também quando, digamos assim, até alguns profissionais entram, né? Se esse é um valor para ele, e isso está acima do compromisso, da ética ou do desenvolvimento do cliente, seja ou com a própria carreira, seja lá, qualquer valorzinho a mais, ele também vai embora. Ele também vai embora. Né? E são coisas que a gente não segura, não tem como a gente... E que bom que vai, é mais fácil também, porque a gente não quer gente assim. Evita um conflito. Né? Exatamente. Porque, não necessariamente a empresa que fez alguma coisa, não necessariamente a equipe fez alguma coisa. Sim. Né? Mas a empresa tem, a pessoa, né, o profissional tem lá os valores dele e ele não quer nem, muitas vezes, fazer nem direito o aviso prévio dele. Nem o aviso prévio dele com dignidade para entregar as últimas sessões para aquele cliente, né, para fazer o serviço direito, entregar todos os relatórios direito, passar o bastão direito, nem isso ele quer fazer até o final. É verdade. Um relatório, deixar as orientações, um relatório de desligamento... Deixar a família sem respostas também, isso mesmo. Né? E é uma coisa que o próprio conselho, né, ele exige. Que se você está se desligando, se você vai deixar aquele cliente ali, você não pode deixar o cliente só, tchau, só saindo, vamos pagar mais ali.
né? Então, realmente são profissionais que estão desalinhados, né? E a gente enfrenta muito isso. Então, nos processos seletivos já vi muita coisa acontecer referente a isso, assim. Então, de fono falar que trabalha com linha de produção. Então, assim, eu trabalho com uma linha de produção, eu atendo X crianças. Por meia hora? Não, Tantas na era semana? 5 crianças a cada 30 minutos, grupos. Faz o quê? O que né? que faz? Não sabe nem o nome do 5. Exatamente. E assim, para poder fazer como eu tô falando, como essa pessoa falou, uma folha de pagamento de 40 mil reais. Aí você fala, meu Deus do céu, e que tratamento é esse? Tratamento nenhum. Né? Então, a gente tem esses desafios aí no mercado também. Então, como a Patrícia falou, essa gestão desses profissionais que nós entendemos, né, que são fundamentais, sim, para a terapia da nossa criança, assim como todos são. Todos precisam compor. E muitas vezes os pais vêm, então assim, não, mas se não tiver ATO e se não tiver fono, se não tiver ATO, meu filho não vai desfraldar. Se não tiver fono, meu filho não vai falar. Sendo que todo mundo está trabalhando em prol daquela demanda. Ainda mais se a gente trabalha transdisciplinar. Exatamente. Então, e você vê que os desfraudes estão acontecendo e as crianças estão falando, estão se comunicando porque a gente trabalha transdisciplinar. Não quer dizer que a gente não precisa dos nossos colegas terapeutas. Eu sou também, né? Terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Com certeza precisamos. Mas muito mais do que ter uma pessoa compondo a equipe só para compor um local, um lugar, a gente precisa de profissionais que sejam comprometidos com a criança, com o tratamento, com a carreira e com a equipe. É esse profissional que a gente quer, né? Com esse interesse genuíno. Só para você compor legal, você tá só aumentando mais um número na equipe e a hora que... Gastando dinheiro à toa. Não é investimento, né? Então, a gente tem que olhar para essa dor de mercado, porque para nós também, você fica, às vezes, mas Patrícia, né? Então, aqui a gente precisa contratar, a gente tá com fila de espera, porque é muito real fila de espera para essas duas áreas. Sim. Porém, eu falo para Bárbara, devagar, calma. Eu sei que os pais ficam aflitos, só que se a gente contrata também qualquer profissional, uma série de outros problemas... A gente sabe que acontece aqui pra dentro e é muito prejudicial para a criança. Então, mais vale a gente contratar com calma para encontrar esse profissional, para que essas crianças tenham, de fato, um profissional comprometido, ético, que respeite essa criança, né? Que dê esse retorno para essa família, que, de fato, seja comprometido com a própria carreira e com a equipe que está aqui querendo trabalhar trans e interdisciplinar, que está contando muito com esses profissionais, do que ter uma pessoa que veio só assim, não sei até quando eu fico, não, tá? Só tô aqui. Né? Se acontecer alguma coisa melhor, eu tô indo, tá? Largo todos vocês, porque afinal de contas... Então, assim, o quanto essa pessoa, de fato, tá querendo modificar vidas? O quanto, de fato, essa pessoa tá comprometida? Um comprometimento mesmo, né? Então, às vezes, os pais vêm, eles trazem isso, falam, nossa, né? Mas por que o Teor saiu, né? Por que tá sem fono? E essa captação e essa retenção também do profissional, ela não depende só da gente, não depende só de mim como gestora da equipe, né? E nem tudo a gente pode abrir também, né? Por questões éticas. Exatamente. Esse daí, né? Infelizmente, senão a gente ganha... né? Algumas coisas não podem ser abertas mesmo. Mas eu acho que o principal da família é entender que a gente busca profissionais alinhados com os valores que a empresa prega, né? E que se provavelmente saiu, pode ser alguma questão relacionada a isso. E às vezes também tem questões de ordem pessoal, né, gente? Também. Porque também a gente teve situações de ordem pessoal, né? Não só de saúde, né? Transferência de trabalho, né? A gente tem outras coisas que são reais. E pessoas que estavam, de fato... comprometidas, alinhadas com a gente, mas a vida da pessoa também está acontecendo paralelamente. Né? Então, o que a gente está querendo trazer aqui é um pouco dessa dor de quem é um coordenador especialista de um setor e de duas áreas que são tão importantes para as famílias, tão importantes para as crianças e que a gente precisa de profissionais que sejam tão competentes ou pelo menos queiram desenvolver essa competência, esse escopo de competência para atender com qualidade e com compromisso, com ética. E sabe, Patrícia, às vezes a gente vê, assim, tem profissionais que vêm, no currículo você fala, uau, meu Deus, que profissional incrível, uma vasta experiência. Normalmente são os que mais dão problema. Porque aí eles chegam, assim,
não, porque é assim, é desse jeito, porque já tem muita experiência, mas não ouve ninguém. Então, tem muita dificuldade de trabalhar em equipe. Diferente daquele que, às vezes, é um recém-formado, ou que tem ali pouca experiência, mas, não, eu tô aqui, o que eu preciso aprender? Desenvolvimento, trocar. Olha, eu quero fazer esse curso, o que você acha? Vamos, sabe? E que tá com aquela sede de desenvolvimento. Isso aí. E esse a gente vê que realmente é o que agrega na equipe, é o que cresce, é o que alcança os resultados esperados. Sim. E isso é muito bom. Outra Com coisa que a gente certeza. tem visto no processo seletivo, né, Bárbara, que eu acho que é importante a gente falar, profissionais que são de outras áreas, né? Vamos supor, fono que veio da audiometria, terapia ocupacional que veio, por exemplo, De adaptações, órteses, né? ou então que veio também saúde mental não é tão complicado assim, né? Do CAPES, ou então de outros locais de serviço público. E aí ele vem para uma outra realidade, ele também não consegue se ajustar, Sim. né? Ou ele veio por conta... A gente sabe que o dinheiro, ele é importante, né? Por conta de um status, por conta que também quer fazer uma transição de carreira. Mas nem todo mundo consegue trabalhar com autismo e com aba, gente. Sim, Vamos falar a verdade. Tem Nem profissionais todo que mundo vêm... consegue. Essa é a realidade. Isso, que fala assim, olha, eu quero aprender mais, quero me desenvolver, quero conhecer mais sobre essa área. E aí ele vem. Só que muitas vezes ele fala, olha, não me encontrei aqui nessa área. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Tem porque outras áreas, outros campos a serem Isso, desenvolvidos, ó, não, né? então é audiometria, né? É outra área, é fisio-hospitalar. Não tem problema, né? É realmente de entender. Mas isso é bacana de a gente comentar, porque os pais precisam entender isso também, né? Que os profissionais, eles podem muitas vezes, não é essa área que eles querem atuar. Sim. Né? E aí, por isso também pode ocorrer mais transições ali, né? Mais saídas, né? Referente a isso. Existem pessoas para além da prática profissional, né? E que às vezes a gente pode querer não se encontrar naquilo e Sim. mudar, experimentar outra coisa. Mas é importante desde que a pessoa tenha esse autoconhecimento Sim. e essa ética, né? De abrir a tempo ao invés de ficar se arrastando, já sabendo que não Até é os aquilo. vínculos empregatícios a gente percebe que faz com que eles mudem de ideia, né? Nossa, eu era concursado público, saí do concurso público para virar CLT ou então para virar um PJ. Ou eu era PJ, era CLT, mudei para PJ, mas eu gostava de ser CLT. Então, assim, até isso a gente vê que também tem ainda uma... Como é que eu posso dizer assim? Uma falta ainda de percepção do qual tipo de vínculo é o que de fato me cai bem na minha personalidade, meu tipo de vida, né? Sim. E que me traz uma segurança profissional, né? Que eu gosto de trabalhar. E às vezes é experienciando que a gente vai descobrir. Isso, e aí isso também chega para esses profissionais. Então, a gente está trazendo aqui alguns dos dilemas, né? Que não é tão assim, contrata, segura. Não. Existem muitas discussões que a gente coloca aqui dentro desse guarda-chuva relacionado a essas duas, né? Que são as profissões, desculpa, as especialidades que, de fato, as crianças mais precisam, maior demanda, que os pais mais precisam, né? Sim. Bom, eu acho que tem pano para muita manga, mas a gente precisa encerrar. Vamos de bate-bola. Bárbara, defina trabalho em equipe em uma palavra. Cooperação. Cooperação. Nossa, excelente. Curta, grossa, objetiva. Necessária. Necessária. O maior mito no atendimento à família atípica? Eu acho que é realmente pensar que é só um profissional que vai resolver tudo aquilo, né? Então, assim, precisa de ser uma equipe trans. Então, assim, não é só um que vai fazer seu filho falar, não é só um que vai fazer o desfraude, precisa de existir a transdisciplinaridade. Então, é um mito achar que só um vai resolver. A gente tá falando de organismos, né? Não de mecânicas. Exato. Eu só vou completar o mito dela. Mito por parte da família e mito por causa do profissional, que acho também que é só ele que vai resolver. Com certeza, vem dos dois lados. Um conselho para um terapeuta recém-formado que quer trabalhar em equipe. Bom, eu acho que é realmente estar disposto a ouvir, a se desenvolver, a querer aprender, a entender que não é só... Aquilo que você sabe nunca vai ser o suficiente, né? Então, existe mais. Então, é de ter essa busca, mas também de saber ouvir o que o outro tem a dizer, para poder ter essa cooperação. Humildade, né?
Bárbara, vamos lá. O que os pais ganham quando escolhem uma clínica verdadeiramente transdisciplinar? Uau! Aí nós chegamos naquilo que a gente quer, né? Qualidade de vida. Então, assim, nós alcançamos resultados quando a gente, de fato, está numa equipe transdisciplinar, interdisciplinar, né? Então, aquela criança, ela vai atingir autonomia. Então, hoje são crianças, né? Então, e a gente trabalha ali todas essas terapias ali precoce para que quando ela na sua adolescência não precise mais de tantas terapias como hoje. Uhum. Quando na sua vida adulta, talvez não precise de mais nenhuma terapia, né? Então, a qualidade de vida é aquilo que a gente vai gerar como resultado final. Porque aí, esse indivíduo, ele vai estar inserido na sociedade, então, com mais autonomia possível e com mais inclusão ali na sociedade. Perfeito. Uma mensagem para profissionais que queiram trabalhar com o público neurodivergente. Acho que é a flexibilidade, né? Então, ter realmente amor por aquilo que faz, buscar uma capacitação técnica, conhecimento, ter a colaboração, né, como um valor mesmo, né, buscando, então, resultados, mas é realmente buscar se capacitar e saber trabalhar em equipe, saber que você precisa se desenvolver, crescer, né, e tudo isso eu acho que faz parte de uma pessoa que está disposta a ouvir e aprender. Isso aí, perfeito, arrasou. Fechou com chave de ouro. Agora, com a mente repleta, né, de novas perspectivas e o compromisso firmado mais uma vez com a excelência, a gente encerra mais um episódio do Pode Ser Singular. Muito obrigada, Bárbara, por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Por colaborar tanto. Acho que trouxe muito esclarecimento também para muitos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, né? E as portas estão abertas para você voltar. Você voltará outras vezes, pode ter certeza. Obrigada. Bom, e assim a gente vai começar o nosso encerramento desse papo que tava tão legal, tava tão gostoso. Ficaria com você mais uma hora, Bárbara. Acho que eu tenho muita coisa para falar ainda. Sim. É isso aí. Né? Então, se você que gostou do nosso bate-papo hoje, então deixa o seu like, né? Compartilha também com mais pessoas, deixa também a sua observação com quem a gente deveria convidar para participar de novos podcasts, né? Tem um QR Code para você poder apontar e entrar em contato com a nossa equipe, né? E continua participando, ligadinho no nosso canal e acompanhando todos os nossos podcasts. Coloca seu comentário para a gente depois responder você, que vai ser bem bacana poder ter a sua contribuição com a gente. É isso aí, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. No Instagram temos o @SomosSingular, que é das nossas unidades clínicas, e a gente tem também o @Academy Somos Singular, que é a nossa frente de trabalho de consultoria escolar. Conversa com a gente, fala aí o que você quer ver por aqui, comenta mesmo o que você achou. É muito importante a gente ouvir a opinião de vocês para a gente continuar cada vez mais melhorando o que a gente traz por aqui. E se tiver interesse também, se estiver buscando algum serviço analítico comportamental pela região, nós temos 3 unidades. Em Taubaté e em Pindamonhangaba são as nossas unidades de intervenção precoce, né? Até 12 anos. E a unidade Somos Singular for Life em São José dos Campos, especializada em terapia para adolescentes e adultos. Isso aí. E a gente conta com você, seguindo a gente e compartilhando com mais pessoas para seguir todo esse conteúdo riquíssimo que a gente trouxe para vocês. Até mais. Valeu, até a próxima.